Fala galera, sou o Dejaí Benjamin, vocalista da Tchandala, e hoje temos uma figura importantíssima aqui para bater esse papo. Robério, ele é professor, escritor, já foi produtor da Tchandala, que é uma história engraçada, e agora youtuber aí, detonando. O canal dele, tem 78, indo para 79 mil inscritos. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, daqui a algumas horas. Não, quando o vídeo for ao ar, já tá mais. Quando o vídeo for ao ar, já vai estar mais. Então, estamos aqui, temos a honra de bater esse papo com o Robério. Vai ser um papo bem legal. Grande Robério, seja bem-vindo. Obrigado aqui ao nosso canal, o canal da Tchandala, a sessão Tchandala Talk, que tem essa honra de receber você aqui, velho. Rapaz, que coisa boa, viu? Eu fico feliz, né? Início de um grande projeto. São grandes projetos. Todos os seus projetos eu sou suspeito a falar. E fiquei muito feliz que desde o início, quando você falou mesmo pra mim que ia começar com esse projeto, eu disse, tô dentro. Até eu disse a você, não, eu quero ser o primeiro a ser entrevistado. Porque os outros ficam fazendo corpo mole. Eu falei. Você foi o primeiro. Eu disse, não, eu quero ser o primeiro a ser entrevistado nisso aí, cara. Só questão de agenda mesmo, que a gente não conseguiu encaixar. E era pra ser o primeiro. Mas eu viajei com o Nininho mas deu certo, tô aqui. Que massa, velho. Eu tô feliz. Então, vamos lá. Quero saber um pouco dessa história, né? Do seu interesse pelo tema do cangaço, né? Que já que o canal é um canal que fala sobre o cangaço, relata fatos do cangaço, né? E você é um pesquisador que só trata de fatos, né? Os boatos você elimina e isso dá uma credibilidade gigantesca. Então, como foi esse seu interesse pelo tema? É interessante isso, o que você colocou é perfeito. Essa questão de ir em busca dos fatos não é fácil. Principalmente hoje em dia, com a nossa sociedade, ela valorizando muito as fake news e a questão da chamada pós-verdade. Ou seja, a minha opinião, mesmo perante a verdade, a minha opinião vale mais. E não é isso, você pode ter uma opinião equivocada, principalmente um tema que todo mundo se acha extremamente especialista, como é o cangaço. Por quê? Porque o cangaço ele é um dos temas, posso dizer assim, mais estudado da América Latina. Lampião, por exemplo, é o segundo personagem mais biografado da América Latina. Só perde para Che Guevara. Caramba! Ele é o segundo. Então o que é que acontece? Se você vai na internet, se tu vai num filme, se tu vai na novela, tu vai numa feira de artesanato, tu vai na quadrilha, tu vai numa música lá do Zé Ramalho, como Cavalo do Cão, tu vai pra qualquer coisa, tu vai encontrar cangaço. Uhum. Então o que é que acontece? Por ele ser tão extenso, as pessoas se acham também especialistas. Então cada um quer dar sua opinião sobre aquilo ali. O que é bom por um lado, porque aí você surge o interesse e as pessoas veem depois a verdade, ou já descobre a verdade, depois vê a verdade e se encanta pelo tema, ou também são essas mesmas pessoas que elas vão ver a mentira, se apaixonam pela mentira, que parece que chamam, né? A mentira, cara, a mentira bem contada, ela é encantadora. Às vezes a história do cangaço, ela é tão... Isso aí já entra no meu interesse, porque na minha adolescência, quando eu ouvia muita história dos meus parentes, que tinha envolvimento com cangaço, tinha parentes que era da Volante, tinha parentes que o Lampião tinha entrado, Zé Sereno tinha entrado na casa e feito uma arruaça. Aí você fica escutando ali na sua infância e adolescência essas histórias, e muitas dessas histórias eram mentiras, tipo, pegava uma criança, jogava pra cima e pegava no punhal. Eu acho que era... Agora, encantava? Aí daqui a pouco você descobre, não, o cangaceiro não fazia isso. Mas o imaginário... O legal de ter medo, quando você ouvia falar em cangaço, aí conta aquela história do sal, por exemplo. Era mais encantadora a história do sal, que fez o cara engolir o sal, do que. Quando o tempo foi passando, eu descobri que não era só a literatura oral. Porque eu chamo de... A oralidade
ela também é uma forma literária. É tanto que essa forma oral muitas vezes era passada por pessoas que não tinham escolaridade, não sabia ler, não sabia escrever, em forma às vezes de cantoria. E acrescentava as suas versões, né? Cara, a chegada de Lampião no inferno, quem peste é que viu Lampião chegando no inferno. Aí daqui a pouco chegou no purgatório, depois chegou no céu. Mas é fantástico. E o cara acompanhou isso, veio e relatou. Então, geralmente eram situações criadas por pessoas e tal. Então, eu cresci nesse universo, porque eu sou nordestino, e nordestino, você cresce nesse universo do cordelista, do repentista, principalmente na Feira Livre. O cara lá contando a história de Lampião e você, caramba, que... Entenda, os repentistas nas feiras, eles foram os primeiros, que eu posso dizer, jornalistas do sertão. Mataram o Lampião, o cara no outro dia tava com um folhetinho de cordel que ele passou a noite toda escrevendo para chegar lá na feira, vender e cantar, para bombar na feira. E a pessoa ia para lá para saber as notícias. Caramba. Sério mesmo, ia para ver as notícias do sertão. Eu sou do interior e eu vi também várias histórias, inclusive essa história do Sal. Propriar, eu já ouvi em Propriar, sou de Propriar. Eu sabia. E aí... eu percebo que às vezes, claro que as pessoas sensatas não fazem isso, mas às vezes, na maioria das vezes, as pessoas, por ser do sertão, por ser do Nordeste, estar mais próximo às histórias, se sente creditado a contar qualquer história e garantir que é verdade, né? E fala com certeza, isso, né? Fala numa... Meu Deus, não, é o que eu mais escuto, e principalmente como eu pesquiso muito, como eu não sou, eu acho que um ser que está em extinção no Brasil é o pesquisador de campo. Por quê? Antigamente, quando você precisava de um jornal, tu tinha que ir até a Biblioteca Nacional, ir até um instituto histórico, você ia em qualquer lugar, você ia lá pegar o papel, olhar página por página. Agora não, você vai lá no site da Biblioteca Nacional e tá milhões de páginas digitalizadas. Você vai lá, coloca o nome Lampião, aí bota a data que você quer, vai aparecer o jornal que você quer em menos de um minuto. Então hoje o pesquisador de gabinete tá de rodo. O interessante é que acontece muito com a mídia em geral, as matérias. Se você pegar, por exemplo, morreu alguém, X pessoa. Se você pegar o título ou um trecho do texto, o primeiro texto que você viu, e você jogar isso no Google, vai ter um monte de sites copiando a mesma coisa. Igual. Ou seja, as pessoas escrevem igual? Não. Cada um tem sua versão, cada um tem sua forma de escrever. E hoje não existe isso, não é a mesma coisa. Preguiça de pensar, de pesquisar. Vai lá, copia da fonte. O G1 pegou e foi manchete. No G1 foi o primeiro que chegou no local lá de um acidente, sei lá. Aí ele vai e coloca, poxa, pra que escrever? Eu vou lá e copio e coloco fonte G1. Acabou. Eu assisti, inclusive... Isso quando acreditam, né? Quando acreditam. Por exemplo, assisti tem um filme, se não me engano, é o Abutre. O Abutres é um negócio assim. É porque tem um nome em inglês, geralmente eu tenho uma mania de apenas aprender inglês. Depois eu não vou me informar como foi que eles traduziram pra cá. E que é a história justamente de um jornalista extremamente louco. Aí ele chega no local de um assassinato, lá ele chega em primeira mão lá no local. Teve um acidente, foi um assassinato, o negócio assim, o cara deitado lá. E ele chegou primeiro, olhou para um lado, olhou pro outro, chegou pro cinegrafista dele e falou, espera aqui. Aí ele vai lá no cara, sai puxando o cara morto e coloca na frente do carro para o farol pegar, para na hora que ele dá a manchete, a imagem pegar o cara que tava... Só que ele tava fora do farol do carro que tava aceso ainda. E ele mexe na cena de crime ali pra mostrar. Então assim, aí ele vai e faz aquilo ali, aí outro já copia ele, aí o outro já quer matar ele. Cada um dando uma versão da coisa e alterando o cangaço fato, né? É justamente isso. O meu interesse, ele parte justamente quando eu comecei a ver apenas situações escritas. E eu tinha uma vontade muito grande de ver aquilo ali. Isso já há muito tempo, eu não tinha nem condições de estar viajando e tal, mas eu tinha. Eu via foto, você vê uma foto estática, você vê a foto da Grota do Angico. Eu passei a vida toda vendo a foto da Grota do Angico, mostrando apenas o lugar onde tem a cruz, por exemplo, do Lampião e Maria Bonita. Mas será se a Grota do Angico é uma pedra só com duas cruzes em cima? Entendeu? Onde é que estão as árvores? Onde é que estão as pedras? Onde é que morreu cada um? Por onde veio a volante? Onde fica o Rio São Francisco? Quantas entradas, as posições? Tudo isso. Aquela cruz está virada para qual lado? Eu só poderia ver aquilo ali no dia que eu chegasse lá.
Então a minha pesquisa, ela a princípio, ela começa a partir dessa vontade, mas para isso eu comecei a pesquisar fotografias no cangaço. Eu sou apaixonado por fotografia e eu comecei a colecionar fotografias e coleciono até hoje essas fotografias do cangaço porque eu queria conhecer os lugares. É que eu não tinha condições de viajar, mas eu tinha uma revista, tinha um livro, eu ia pegando, copiando, digitalizando, ou fotografava da foto mesmo e depois revelava naquela época mesmo. Eu guardo um monte de fotos dessa forma. Chegava na biblioteca, tinha um livro do cangaço, tava lá uma foto do cemitério de Mossoró, do túmulo de um cangaceiro chamado Jararaca. Eu ia lá, fazia a foto dali, levava lá, pegava, revelava, cortava, revelava tudo direitinho e guardava. Eu tenho tudo guardado. Que massa. E eu fiquei com isso na cabeça. Comecei a comprar livros, comecei a entender. Mas eu não me senti especialista. Eu não pensava em escrever sobre cangaço. A princípio, não. Eu pensava em conhecer. Por quê? Eu ainda carregava o preconceito. Eu tinha medo, a princípio, da crítica, de escrever sobre o cangaço e ver as pessoas acharem que eu estava reverenciando o cangaceiro, o não bandido. Só relatando, né? Você estava tomando partido da história. Eu queria colocar. Eu tive que ganhar coragem, tomar coragem para chegar ao ponto de começar a escrever sobre o cangaço. Aí onde começa a entrar jornais como o próprio Sinforme, entra jornais como Carta Serrana em Itabaiana, alguns sites que tinha na região quando começou a internet. E o pessoal, poxa, escreva algum texto aí sobre o cangaço. E eu começava a escrever, pegava uma história ali do cangaço, achava interessante, escrevia, mas não copiava, eu escrevia. Escrevia mesmo. E aquilo ali começou realmente a me despertar um interesse também literário. Aí onde cheguei a hora. Então, você iniciou essas coisas de jornais e portais, né, de internet, e foi o pontapé inicial para você entrar na literatura de fato? E também porque eu comecei, desde o começo eu comecei a perceber muita falha dentro da própria literatura. E eu sempre... É porque o pessoal usa um termo, hoje é um termo assim, o pessoal diz assim, você quer polemizar demais. Eu não acho que seja querer polemizar. Talvez, por eu ser jornalista, eu carrego ainda uma coisa comigo, que é o fato de sempre buscar a verdade. E eu entendo que a verdade, ela pode ser muito, muito maior que aquela mentira repassada, a mentira ela é tão repetida que ficou ali restrita àquilo ali. Eu vou dar um exemplo. A vida toda as pessoas disseram, Lampião chegou na casa de alguém para comer e tinha um cangaceiro que foi reclamar do sal, porque a comida estava sem sal, mas a mulher fez a comida com tanto gosto, mas estava sem sal. E Lampião mandou pegar 1 quilo de sal e fez o cara comer, e o cara comeu 1 quilo de sal e forçou o cara a comer 1 quilo de sal, o cangaceiro dele. Poxa, morre aí a história, todo mundo acha engraçado. A história realmente do sal, ela é extremamente mais interessante que isso. O Lampião chegou na casa de uma mulher com um cangaceiro, com um bando de cangaceiro dele, tinha o Volta Seca, o Corisco, e Volta Seca reclamou realmente. E o Lampião estava afastado e o Corisco disse, não reclame não, porque a comida tá boa. Se tá achando que tá sem sal, pega sal, mistura e bota sal. Resolve. E aí, Volta Seca brigou com o Corisco abriu a mão e deu tapa em Volta Seca. Aí Lampião viu de lá pra cá e disse assim, olha, Corisco, o Volta Seca é cabra meu, você bata nos seus cabras e se vire com ele, agora o cabra meu não. Aí Corisco disse, é assim, eu vou pegar o meu bando, gente, quem é que quer ir comigo? E aí o bando de Corisco se dividiu do grupo de Lampião por causa de um problema que aconteceu. Essa é a história verdadeira, contada pela própria Dadá, esposa de Corisco, que estava a menos de 2 metros do acontecimento. Caramba. Entendeu? A história real é essa. O pessoal não dá ênfase à história real. Não, mas o pessoal não quer saber disso. Mas aí eu peguei no meu livro, aí é onde parte a vontade de encontrar. Se a história bater, beleza, eu vou escrever. Se a história é outra, eu vou em busca da verdade. Sim. Mas eu posso estar errado? Bem, posso. Mas eu tenho uma coisa, eu sei corrigir. Se eu estou errado agora, se eu errei uma data e encontrei a data certa, amanhã não tem problema não. Posto uma nota, no outro livro eu corrijo, boto uma errata. Eu não tenho problema com isso. Então assim, quando eu comecei a publicar meus livros, eu não queria
publicar nada sobre o cangaço, como eu falei, o medo que eu tinha da reação popular em cima do que era meu. Tinha medo, morria de medo. E aí o tempo foi passando e eu só escrevia livros mais sobre Itabaiana. Escrevi O Vendedor de Sereias, o Joãozinho Retratista, o Livro Branco da Fotografia, os álbuns de fotografias da cidade e tal. Quando eu botei na cabeça e disse assim, eu quero escrever um livro sobre o cangaço. E por incrível que pareça, meu primeiro livro sobre o cangaço foi uma ficção. Cheguei na casa de uma senhorinha... Você iniciou fazendo obras de ficção, não foi? Obra de ficção, que foi O Vendedor de Sereias. Quando eu... Não posso dizer que foi uma ficção. É o seguinte, uma senhorinha de 100 anos me chamou para conversar. E ela me chamou para conversar. Disse, eu quero conversar com esse rapaz que gosta de cangaço, esse negócio. E ela me sentou, ela me contou, ela passou umas 3 horas me contando uma história. Mas uma história tão louca que Lampião e Volta Seca... Lampião tava com uma dor de dente e precisava tratar do dente, aí Volta Seca chegou. Bem parecido com o negócio do próprio dia que Maria Bonita foi tratar o dente lá. E aí eles entraram em Itabaiana vestido de terno e gravata, vestido e tal. E foram tratar do dente e passou na igreja e pegou dinheiro e os dois se desentenderam e pegaram a faca e queriam brigar e o povo começou a gritar e tal e tal e tal. Ela me contou durante 3 horas e ela tinha 101 anos, mais ou menos. Dona Sabina. E aí ela me contou essa história, eu gravei tudo e fiquei com essa história pra lá. Quando o tempo foi passando, eu encontrei um amigo meu, que é Antônio Saracura, e Antônio Saracura disse, cara, por que você não escreve uma literatura de cordel, um cordel? Eu digo, eu vou tentar. E aí eu escrevi. Aquela história dela, eu peguei, versifiquei ela toda. Pô, que massa. Não sei se você conheceu o final do Melcíades. Ele é arquiteto. Não. Pintor, arquiteto. Não. Cheguei na casa da sogra do Melcíades estava lá, eu cheguei com um livro, ele, puta desenhista, o cara fantástico. Aí eu peguei e entreguei lá a ele o cordel. E aí ele disse, deixa eu dar uma lida aqui. E estava impresso em cada página e tinha um fundo. E aí ele ficou lá sentado lendo. Ele quem me deu o incentivo para publicar aquilo. Quando ele acabou de ler, ele olhou pra mim e disse assim, tu tem que publicar isso aqui, cara. Isso tá fantástico, isso aqui dá um filme. E ele todo empolgado, todo tal e tal e tal e tal. Aí ele me entregou o pacote. Aí eu percebi que tinha alguma coisa. Aí eu peguei cada página que ele foi lendo, ele foi fazendo um desenho no fundo, retratando aquele momento. Ele faz... Te presenteando com... É um presente meu agora. Pô. Publique. 15 dias depois eu tava aqui na gráfica e publiquei. Lampião e Volta Seca em Itabaiana. E cada página com um desenho dele retratando o que estava acontecendo. Eu botei as notas, botei fotografias e tal. E o tempo que eu demorei para vender meus últimos 5 livros, que ainda tinha um monte de livros lá em casa, eu vendi em 3 meses. Tipo, fiz 1000 dele e vendi. Caramba. Aí eu tomei aquele susto. Eu digo, caramba, o povo... Até na universidade o pessoal comprou, aí teve uma palestra minha lá, o pessoal vendi 100 livros. Eu nunca tinha vendido 100 livros na minha vida de uma vez. E aí eu tomei gosto. Aí eu fiquei alternando entre livros do cangaço, aí 2 anos depois eu lancei o Cangaço em Itabaiana Grande, que aí já foi um livro, 500 páginas, monstruoso. Aí depois em 2017 o Volta Seca e 2019 o Zé Baiano. Aí a cada 2 anos eu venho lançando, aí nesse meio termo, para dar uma respirada, aí eu lanço um livro mais simples, um romance, um livro de fotografia, que aí eu já tenho outro nicho. Já dá uma aliviada. E eu tenho público, mas eu tenho esse outro público que gosta da série, o Vendedor de Sereias mesmo, que você conhece. Ele tem a segunda parte e a terceira parte. Eu escrevi, só que eu não publiquei ainda. ainda. Ah, mas aí ano que vem dá na louca, chega aqui e publico o volume 2. Vai gostar, ela tem o 1. Aí eu já pego o meu público que comprou o 1, né, que gosta do 1, e vai ler o 2 tranquilamente. Depois, daqui a 2 anos, 3 anos, eu lanço o 3 e por aí vai. E é isso. Aí minha vontade literária, ela parte exatamente a do cangaço em mostrar a verdade. Por mais que eu esteja errado, mas eu quero mas é uma verdade. Entre uma dúvida, quando eu tenho dúvida de algo, eu não coloco. Esse é um grande problema. Não é um problema. Quando eu tenho dúvida, eu viro noites em cima de jornais, eu viajo, eu converso, eu pergunto, eu compro livros raríssimos. Tentando desvendar o fato, né? E não é barato, é um hobby Que é caríssimo. uma coisa muito rara hoje, né? É uma coisa que deveria ser normal, é raro. Buscar fontes. Hoje. Buscar fontes. Não tá. Atrás. É o achismo. Se eu acho que. O lance do fake news, é até batido, né? Fake news e tal. Bem batido mesmo. Mas então, é uma coisa a ser parabenizada, assim. Mas valorizada mesmo. E eu provei isso, que era esse. Eu dizia ao pessoal, nos meus livros, no prefácio, alguma matéria vinha pra TV Cidade, dava uma entrevista, vinha a TV Cidade e tal.
E eu sempre disse, meu compromisso é com a verdade. Parece até lema de programa de rádio. Compromisso com a verdade. Não, mas eu botei isso na cabeça. E justamente isso, como você fala, deveria ser aplaudido, é a coisa que mais me criticam. Porque eu sou extremamente cauteloso. E o pessoal olha pra mim e diz assim, cara, faça de qualquer jeito. E aí eu digo, não, você faça de qualquer jeito, eu faço do jeito que eu quero. Entendeu? Você como músico, eu sei quanto você é perfeccionista ali na letra, na nota, na gravação. Às vezes, por exemplo, eu tinha um programa Radiola, quando eu tocava Tiandala, o pessoal perguntava se era dos Estados Unidos a banda. Por quê? Por causa da qualidade. Preocupação. A preocupação. Eu acho que de Sergipe mesmo, assim, não desmerecendo as outras bandas, por exemplo, que eu tenho maior paixão do mundo por várias bandas aqui de Aracaju, por exemplo. Massinho da Naureia, que é irmão mesmo, o Henrique Teles, nem falo de Henrique, que é o irmão quando ele vai a Itabaiana mesmo, a primeira coisa que ele faz até hoje é me ligar. E a Tiandala eu tenho essa ligação com a Tiandala de tantos anos, 15 anos de ligação com vocês. Você foi produtor, né? Produtor, isso, produtor. Ainda chegou a efetivar porque acabou que foi interrompido, porque você tinha outros projetos e acabou tendo que resolver. Mas assim, foi uma alegria danada quando você se prontificou a ser produtor, gente. Assim, e eu fiquei muito feliz, muito. Como eu já trabalhei com a própria Naureia, já trabalhei com a Maris Combona também. A Naureia eu produzi junto com o pessoal Sambaião ao Vivo, que foi o DVD deles ao vivo lá na Rua da Cultura, foi muito bom. Trouxemos Genival Lacerda, trouxemos uma galera toda que tem toda a cara. E aí já com a Maris Combona, eu produzi junto com a Elma e com o Henrique Teles o Mundo Rock Interior, que nós rodamos o interior todo de Sergipe, de Propriar, Poço Verde. Inclusive eu quero que você faça esse canal com o Henrique pra ver se ele vem pra cá também pra gente fazer essa entrevista. Ah, mas ele gosta muito. Que é nas bandas que eu gosto muito, que representa muito bem o som sergipano. Eles são muito bons. Assim, eu gosto deles porque eles não... Ele tem a própria letra de Henrique é uma poesia, o cara é um poeta. É um poeta. O primeiro disco mesmo dele, ele tem uma música que eu sou apaixonado, que é Contemplário 79, que até hoje, de vez em quando eu pego o violão mesmo, eu começo a cantar ela e gosto, eu sou apaixonado. Assim, o cenário sergipano, por mais que ele esteja, eu não digo assim em baixa, mas a cultura de um modo geral, ela tá, eu falo como escritor, eu falo como youtuber, a nossa cultura, infelizmente, ela anda se perdendo um pouco. Não por parte dos produtores, que a galera tá produzindo. Ah, tá. Mas eu acho que o público ele tá tão preocupado. Você tem hoje uma geração, no meu tempo a gente sentava na porta de casa, botava o rádio, lá botava o CD e ficava a galera toda curtindo na praça. Hoje não, é cada um em sua casa com o celular aqui, às vezes curtindo uma coisa de fora que não é ruim, mas às vezes uma geração, ela sabe o nome de todas as bandas de grindcore, de hardcore, de metal, tudo dos Estados Unidos, da Inglaterra, coisa. E às vezes você vai apresentar uma banda daqui, você vai apresentar, por exemplo, a Tiandala, ele até pode curtir, mas quando você diz, não, essa banda aqui é daqui, de Aracaju, aí fala, é daqui, de Aracaju. É como escritor, o cara, amei muito esse livro, então. Cara, muito bom. De onde é esse cara? Ele disse, o cara mora na tua rua. Aconteceu isso. Aquele cara que é professor aqui, é mais ou menos. Tem uns errinhos no livro. Tem um guitarrista chamado, salvo engano, é Bill Woodson, que é um guitarrista de Pernambuco. Ele hoje mora nos Estados Unidos. Toca em grandes bandas de metal e tal. E ele toca numa banda chamada Circle to Circle, que foi fazer um show em Recife, na terra dele. E é uma banda que eu sou fãzaço, eu e minha esposa. E nós fomos a Recife assistir esse show. Até então eu não sabia que ele era brasileiro. E aí a gente se encontrou com os caras do Circle na praia. E eu digo, ali são os caras do Circle e tal. Eles sozinhos na praia assim, uma praia vazia. E a gente foi lá e eram os caras e a gente começou a bater papo com eles. E o Bill, ele falou, eu sou brasileiro e tal. Pô, que massa. Emoção, né, velho? Que do caralho isso. E pouco tempo depois, eu li uma matéria dele, salvo engano, na Road Crow, que é uma revista de heavy metal, onde ele relata, não foi na Road Crow, acho que foi em algum site de internet. E ele relata que a galera, quando chega pra
pra falar com a banda e tal, sei o quê, os brasileiros em especial, quando ele fala que é brasileiro, a galera não dá mais atenção a ele, dá atenção aos outros componentes. Acontece muito. Tipo assim, isso. o cara toca pra caramba. Não, até o momento dele dizer que era brasileiro, ele Uma tocava, né? receptividade e uma, Que sabe, um cara ferro. bem acessível. E aí tem essa barreira, né? Não sei o que acontece. Mas isso aconteceu com os Beatles. Os Beatles no começo eles foram pra Holanda, acho que foi, não sei se foi na Holanda ou foi na Alemanha, sei que foi em Hamburgo, acho que é Alemanha, Holanda. E eles passaram uma temporada danada, lá fizeram o maior sucesso na Europa, tal. Aí um ano depois eles voltaram pra Inglaterra e foram dar entrevista lá no rádio. E aí os caras chegaram, o jornalista olhou pra o Paul mesmo e o Paul mesmo chegou assim: cara, vocês são fantásticos, o som de vocês é maravilhoso e tal. Como é a alegria de vocês estarem vindo tocar aqui em outro país, aqui na Inglaterra? Aí eles, não, pô, a gente mora aqui no prédio aqui da esquina. A gente escuta a rádio de vocês desde criança, a gente mora aqui, pertinho da casa de vocês. Não vale. A gente toca e foi uma surpresa, mas deixou de dar a devida atenção. Isso eu passo, muitos daqui que trabalham a questão da cultura, que hoje, por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam, tá mais fácil ou tá mais difícil, por exemplo, a questão cultural, você trabalhar a cultura hoje? Eu vou dizer a você que tá mais difícil no sentido de você ter que ter uma cabeça muito boa hoje como a internet ela deu voz a uma legião de idiotas, posso dizer assim, porque tem muita gente, eu vou dizer a você, tem muita gente boa, mas tem muita gente que só queria ter uma brecha. Na verdade eu acredito que seja o espelho da sociedade mesmo. A sociedade é hipócrita, a sociedade é isso mesmo. E agora tem uma voz, agora tem internet. Agora é o espelho, ó, existe mesmo, tá aqui. É. Porque orgulho-se, né? Atrás de um computador... Valentia, né? Valentia danada. Você olha pro cara, às vezes você bate... Não, esse cara, ele não é assim lá no Facebook. Onde às vezes é um pai de família, tudo. Aí quando você vai olhar o cara... Ou seja, imagine o quanto tem de preconceito nas pessoas. Tem. Quanto tem de maldade, quanto tem de malícia nas pessoas. E ela acaba expondo isso de forma não anônima mais. Eles se orgulham, não. né? Eles se identificaram, né? Antigamente usava até um perfil fake, hoje não, bota a cara mesmo. Você vai no Facebook, tá lá ele com a família, você ainda sabe. Aí quando você olha, esses dias mesmo o cara veio, me falou mal, eu disse, deixa eu ver quem é esse cara. Na hora que eu cliquei tinha 170 pessoas comuns no Facebook, eu disse, esse cara é de perto. Aí eu cliquei, fui olhando nas fotos, pô, vejo esse cara sempre passando por mim, na rua. Eu não acredito que seja esse cara. Cara, o cara passa com a família e você vê que é um cara que senta, você vê um normal. E você vê na internet, aí agressivo. É agressivíssimo. E o cara, ele deveria se dar respeito, porque é um empresário, às vezes é um cara que tem uma loja lá, e você talvez você seja cliente, como eu era, por exemplo, cliente, e perdeu o cliente. Como ele mesmo disse, cliente, como eu disse assim, olha, cara, você se controle, porque eu sou seu cliente, tá? Clientes como você eu não preciso. Pronto. Aí na mesma postagem, por exemplo, tinha 20, 30 pessoas vendo aquilo ali. Poxa, se ele não precisa de uma pessoa que está sendo sensata, por que ele vai precisar de mim? Se ele tem um concorrente aí. Acaba perdendo por tabela, né? E isso acontece muito. Então assim, essas pessoas agora elas têm, então assim, tem que ter um equilíbrio mental hoje. Mas por outro lado, tem uma vantagem hoje. Nós estávamos debatendo, que são dois pontos interessantes que a gente pode falar, que vamos falar, por exemplo, a facilidade que hoje tem de produzir um programa como eu produzo, do Cangaço na Literatura, e também a questão do cinema. A facilidade comparado com a época que o pessoal usava as bitolas, tinha que captar áudio e dava errado, e você tinha que revelar o filme, a película, aquela coisa, e hoje, numa era digital, você vê filmes, eu acho que quem deu essa abertura mesmo nesses filmes mais amadores, por assim dizer, e que são bons e são divertidos, por exemplo, o Bruxa de Blair, por exemplo, os caras pegaram ali, usaram $30 mil, compraram umas câmeras, viajaram, estudando, criaram uma história fantástica e ganham milhões no cinema e tal. Então assim, temos a desvantagem de realmente ter que suportar uma galera pesadérrima e uma vantagem de você hoje
através de uma rede social, você hoje chegar onde jamais eu poderia chegar na era televisiva, por exemplo. Que eu tinha que pagar, por exemplo, para ter o que eu tenho hoje, o meu público, por exemplo, 1.200.000 pessoas assistindo ali por mês um vídeo meu. E pessoas que querem assistir, Que né? querem, não é que tá querem. sentado na frente da televisão e vai passando. Eu quero assistir isso aqui. Aí eu tenho 1.200.000. Para eu chegar a esse ponto, eu tenho que ter muita grana para pagar um programa de televisão, como até hoje ainda tem isso. Aí eu vou ter que pagar para dar uma entrevista. Pra falar de um assunto que você gosta, que domina, que... Eu acho uma das coisas mais horríveis isso. Você tem uma banda e tem um programa de televisão, você, poxa, eu queria muito tocar. 40 mil pra você ir lá tocar, botar a legendinha mostrando o a letra, o jabazão. Tudo bem que é uma jogada muito boa, porque o cara ali cobra 200 mil às vezes pra fazer o show e paga 40 mil pra tocar lá. Quando o cara acaba de se apresentar lá, já tem uns 10 shows já marcados aí. Tudo bem, mas hoje, pra eu poder dizer isso é meu, o equipamento é meu, eu viajo para onde eu quiser, eu viajo com o Nininho, por exemplo, a gente sai a hora que quer, volta a hora que quer, grava o que a gente quer, com o tempo que a gente quer, se é 5 minutos, se é 2 horas o programa. Essa liberdade eu ter numa televisão, eu já trabalhei em televisão, eu não tenho, e não pretendo voltar para televisão, mas de forma alguma. A liberdade não tem preço, né? Eu não abro mão. Então isso, a questão, por exemplo, quando eu fiz essa transferência da literatura para o visual, para o audiovisual, ai meu amigo, aí eu vi o negócio decolar. Se na literatura eu estava restrito ali a 1.000 pessoas vendo um livro meu, sabe lá quando é que ia ser vendido daqueles 1.000 livros, aí eu vou ter, por exemplo, um programa que eu coloquei na estante, 7 horas, às 19 horas, quando eu estava chegando aqui, já está chegando em 4.000 visualizações. 4 vezes mais do que a publicação de um livro que eu gastei uma fortuna para publicá-lo. Um tempo mais curto. Um tempo mais curto, algumas horas. Eu cheguei 4 vezes mais pessoas vendo um trabalho meu no YouTube em apenas 2 horas. 4 vezes mais do que em um livro que eu demoraria 1 ano para vender essas 1.000 cópias. E aí essa transição da literatura impressa, que não morre, ou seja, a partir agora do programa, aí eu resgato a literatura impressa, porque eu incentivo o pessoal a comprar os livros, a leitura, e aí tem pessoas que não sabiam ler, e aí chegaram para os filhos e disseram assim, você me ensina a ler, para quê? Porque eu quero comprar o livro que ele está falando. Massa, velho. E as pessoas mandam um recado para mim, olha, meu pai está aprendendo a ler, já comprou o livro de Frederico Pernambucano de Melo, que ele quer ler o livro. Ele tá começando, ele está engatinhando, eu estou ensinando ele a ler e ele vai ler. E depois, 1 ano e meio depois, o cara chegou e comprou o livro Zé Baiano e o Volta Seca. E essa semana ele mandou para mim o recado. Li todos os dois, tá de parabéns. Eu disse, cara, você já tá lendo. Ele, tô fino. Imagina você ouvir isso. Eu como professor, tenho 19 anos de sala de aula. E ver isso, porque assim, ensinar para decorar texto e frases e palavras para você fazer uma prova do Enem é diferente de você alfabetizar, incentivar alguém a escrever um livro, cara. O cara, eu gosto muito de literatura, mas não tenho muita vontade, não. Mas depois que assisti o seu canal, me deu vontade de viajar para pesquisar e escrever, e eu tô publicando meu livro agora. Que feito, aí o cara vai lá no livro, me agradece ao canal, empacota bonitinho, faz um dedicatório e manda pra mim o livro. Quando eu chego em casa, chega lá e manda esse, cara. Pô, perfeito. A partir de um desejo seu, de uma vontade sua, você acaba desencadeando várias coisas, alterando a vida e a rotina de pessoas que você nem conhece, né? Isso é impressionante, é o poder da literatura. É incrível. O poder da mídia atual, né? Que são eu tô sabendo usar. Eu vou te dizer, eu tô com 8 milhões de minutos ao mês. 500 mil minutos é equivalente a 1 ano ininterrupto de pessoas assistindo. Ou seja, 8 milhões de minutos dá 16 anos ininterruptos por mês. Ou seja, a cada mês eu salvo a sociedade 16 anos de ver besteira na internet. Entenda. O cara tá vendo ali história e tal. São números como esses que deveriam ser entendidos pela sociedade. Porque se você ficou ali na frente do vídeo 10 minutos,
E parou. cultura, literatura, lugares históricos, tal. Você parou 10 minutos que você poderia estar vendo uma besteira na internet, ou você poderia não estar fazendo nada. Ou até esquecendo problemas mesmo, né? Você está esquecendo problemas ali. Às vezes as pessoas são depressivas, ou Já ansiosas aconteceu. com algo. E aí você se prende a uma ferramenta que faz bem pra você. É, velho. E o pior não é nada, que o meu público, ele se identificou comigo, Jair, porque eu sofria de síndrome do pânico extrema, de quase não sair de casa. E ainda eu tenho. Só que eu já deixei claro os programas. Não, já. As viagens, 82 mil quilômetros rodados, para quem não conseguia às vezes sair numa esquina. Quase 2 voltas Quase 2 voltas ao mundo. Falta 6 mil quilômetros para dar a segunda volta na Terra. Eu estou aqui na igreja de São João Batista, da cidade de Fagundes, justamente. Quando nós fizemos a matéria sobre o João Cargas d'Água lá em Campina Grande, eu prometi que viria a Fagundes. Aqui em Fagundes foi praticamente toda a história que foi contada, que começou a revolta, dos quebra. Como eu tinha relatado aqui, o canal está para completar agora 79 mil inscritos, né? Daqui a pouquinho. 79 mil. 79 mil. Da fundação do canal, quando você abriu o canal, para agora, tem 2 anos, né? Foi 2017 que você tinha me relatado. Como foi a surpresa pela quantidade? Porque 79 mil, vamos contar já com 79, quando o vídeo aparecer vai estar com 79. 79 é um número muito alto. Para pouco tempo. Para pouco tempo. Quando você abriu o canal, em que momento você tomou um susto? Assim, você dormiu, acordou e tinha um número já considerável? Como foi isso? A maioria dos youtubers parece até que é um papo decorado, tipo assim, padrão. Ia lá devagarinho, aí um dia eu acordei e algum outro canal citou e bum, quando eu acordei tinha 40 mil inscritos. O Whindersson Nunes foi assim, ele não tinha nada, tinha 2 mil inscritos lá e outro canal falou dele e no outro dia quando ele acordou tinha 40 mil inscritos, ele quase teve um ataque cardíaco. No meu caso, eu acho que ele foi mais pensado. Uhum. Eu pensava da seguinte forma, eu precisava de um pequeno público que divulgasse pra mim, que seriam aliados. Então assim, 1 ano antes, eu criei um canal de curiosidades, que aí eu chamei de Verdade ou Mentira. Que aí já tinha mais na linha do cangaço mesmo, só que eu ia pra coisas do mundo, eu queria mais coisas do mundo, sei lá, corpos incorruptos de santos que morreram e 500 anos depois estava o corpo ainda intacto lá e tal. É verdade ou mentira que os corpos ainda estão intactos? E aí eu ia pesquisar o Santo Sudário, o Saci Pererê e tal, e eu sabia que não ia decolar como eu queria. Uhum. Por que eu sabia? Porque eu era mais um. Era um Você Sabia, era um Fato Desconhecido, era mais um. Só que esses canais já estavam com milhões de inscritos. E eu ia fazer mais do mesmo. Mas aí eu ia captar um público inteligente. Uhum. Porque a galera, não é que quem gosta de bunda lelê, de coisa de desgraça, de morte, que é o que realmente muitas vezes chama mais atenção, são burros. Não são, não estou dizendo que não são burros. Mas esse público, pô, quem é que vai ficar meia hora vendo eu lá, blá, 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 falando do Santo Sudário, quando ele foi feito, Sudário de Turim, que não sei o quê. Se você aguentava ficar ali meia hora assistindo e dava um feedback, esse cara é bom, esse cara aqui tem potencial para ser um dos meus seguidores fiéis. É tanto que quando o canal passou 1 ano para chegar em 2 mil inscritos. Caramba, 1 ano? 1 ano. Então esse boom todo foi em 1 ano pra cá? Não. Eu comecei em 2016, quando eu abri a conta. Porque eu entrei no YouTube em 2006. Certo. Mas aí era produzindo coisas sem sentido, aleatório, né? Era. E aí quando foi 2016, eu abri o canal. Em agosto de 2016 eu abri o canal, que era o Verdade ou Mentira. Quando ele chegou em maio de 2017, eu tinha 2 mil inscritos. Uhum. E o vídeo que tinha mais visualizações tinha 1000 visualizações. Mas aqueles 2 mil que eu tinha, eram 2 mil fiéis. O que eu tocasse, eles dançavam. Eu até perguntava nos programas, gente, vai haver uma revolução, vai acontecer uma certa revolução e eu quero vocês comigo. Vocês estão comigo? A galera, tá. Beleza. Chamei Nininho.
Bora lá, Nininho. Vamos aqui, vamos no povoado Alagadiço, lá do nosso amigo. Quero mandar um abraço pra ele. Pra Antônio Porfírio. Antônio Porfírio, grande irmão. Meu colega de trabalho. É. E eu fui até lá, porque a história de Zé Baiano, muito próximo de mim, eu cheguei com o Nininho lá, gravei sobre Zé Baiano. Antônio Porfírio tem livro... Tem, Lampião e Zé Baiano em Alagadiço, a história de Frei Paulo também é dele. E aí eu fui gravar. Somando todos os vídeos que eu tinha tido em um ano, dava 7.000 visualizações. Eu fui com o Nininho, editei num dia, joguei no outro dia pela manhã, que não era um horário muito bom, e fomos viajar. Passamos o dia todo viajando, gravando o programa, fazendo uma coisa, fazendo outra. Quando foi durante a tarde, nós víamos numa estrada vindo em Monte Alegre, não esqueço nunca. Aí eu peguei o celular e atualizei o aplicativo do YouTube, esperando o comum de ter 200 visualizações, que era o comum que tinha num dia todo, dava 200 visualizações o vídeo. Tinha 17.000. Caramba, alavancada da bichinha. O up não foi de inscritos. Foi de visualização. Foi de visualizações, e aquilo ali me deu um... Eu até cheguei pra nisso, Nininho, Tá errado. olha o que é que tá acontecendo aqui, Nininho. Aí eu mostrei a ele, eu digo, não, agora é o nosso momento. E ainda esse programa era dentro ainda do quesito lá do Verdade ou Mentira. Aí eu digo, agora é o momento da virada. E aí nós fomos até Capela, De mudar a estrutura. fomos até... Comecei a pesquisar melhores câmeras, melhor forma de apresentar o programa, ver o que cada um... Qual era o programa que o pessoal mais gostava? Eu percebi que o pessoal gostava mais dos programas que eu ia em loco, mostrar o lugar histórico, que eu contava a história, que a gente caminhava. Quando eu gravava um programa aqui, tipo, tem a igreja, eu gravava o programa todo aqui na igreja, o pessoal, ih, por que não caminhou? Aí eu ficava com medo de caminhar porque ainda era com o celular na mão. Aí ficava tremendo e o pessoal ia reclamar porque tava tremendo. Aí eu fui pesquisar e tem um Osmo, aí... Já fomos pesquisar um microfone melhor, e aí começamos a gravar. Quando gravamos o primeiro programa com o Osmo, aí todo mundo, e Nininho não treme a mão, e esse programa é fantástico, e o pessoal começou a ver uma qualidade, inclusive começaram a criticar a qualidade técnica. Cara, internet não precisa dessa qualidade toda, não. Sempre vai haver o dos Full HD, e bota aqui na televisão e é muito bem feito. Não precisa disso não, a internet tem que ser tremido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, cara, eu vou fazer desse jeito, que é desse jeito que eu sei. E o canal, ele começou a dar pequenos picos de inscritos. Aí quando chegou no meu aniversário em 2018, eu tive uma ideia. Eu disse, botei no Facebook, que tal vocês me darem de presente de aniversário a inscrição do Cangaço na Literatura? Por quê? Em 2014 eu fiz um programa piloto para o outro canal do Cangaço na Literatura. Mas foi brincando, fui ali em Piranhas, gravei lá em Piranhas e tal, joguei lá, tinha 80 visualizações, então não conta. É tanto que eu resgatei aquele programa, botei pra cá e depois teve visualização. Aí eu vi que deu um pico. Encontrei outro amigo que tem outro canal. Cara, você poderia falar do meu canal? Aí ele, opa! Aí botou lá e subiu mais 1.000. E aí eu via que ele ia aqui baixinho, subia. Mas quando ele voltava, não voltava para o normal. Né? Aí ele ia subia e voltava. O grande up mesmo aconteceu agora em 2019. Foi gradativo mesmo, né? Foi. E outra, o crescimento do Cangaço na literatura, ele é o crescimento orgânico, que é o sonho de qualquer canal. Porque hoje eu conheço canais que tem 10 milhões de inscritos e é pau a pau comigo durante a semana. Eu tenho 79 mil inscritos e o cara tem 11, 12 milhões. Aí ele botou na mesma hora que eu o vídeo, por exemplo, na estante, já tá com quase 7.000 visualizações, que eu coloquei agora há pouco antes de chegar aqui. O do cara que ele colocou, que tem 12 milhões, tá a mesma quantidade de visualizações que o meu. Caramba, então é um público fiel, um público que tem interesse pelo assunto. Né? É porque quem está inscrito lá está assistindo. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho lá 79 mil inscritos, próxima semana vai estar lá quase 79 mil inscritos. Quer dizer, quando eu vou olhar quase a mesma quantidade de pessoas inscritas é quem está assistindo, que é fiel. Então, isso quer dizer que quando eu tiver 1 milhão de inscritos, vai chegar a 1 milhão também de visualizações ali. Então, o sonho do YouTube não é a quantidade de inscritos, é a quantidade de tempo que as pessoas passam assistindo. Porque eu posso ter 10 mil visualizações e pouquíssimo tempo de pessoas assistindo. O que é que você
fez. Imagina, você tem uma entrevista dessa de 1 hora e a pessoa só assistiu 1 minuto, conta lá uma visualização, aí eu assisto 1 hora inteira, conto uma visualização. Aí pela lógica, você que assistiu 1 minuto e eu que assisti 1 hora inteira, conta uma visualização e somos iguais. Não somos. Não. É tanto que o próprio YouTube lá no Analytics, ele tá lá. Tempo de visualização e visualização. E para o YouTube é tempo que a pessoa passa, o que conta é aquilo ali. E aí eu comecei a perceber que não era a visualização que eu tinha, era a fidelidade em assistir o programa todo. E aquilo me chamava... Cara, tipo, por exemplo, tinha 1000 visualizações num programa de 10 minutos e tinha 10 mil minutos assistidos. Caramba. Aí eu ficava, porra! Então quer dizer que aqueles 1000 que já assistiram ali, ele deu play ali e botou a mão na cara aqui, começou a assistir na televisão, terminou e foi que massa. Por quê? Porque eu acabei desenvolvendo uma forma que vicia, que leva a outro programa. Eu gravo aqui, por exemplo, eu pego um personagem ali, divido em 5, 6 programas que começa lá da morte do cara. Já começa na trágica ali, eu vou lá pro cemitério, vou lá pra história, morreu o cara. Aí foi, pô, o cara morreu, contou como foi que ele morreu. Mas como foi o tempo? Quem foi esse cara? Mas quem foi esse cara? Aí já vai mostrar a época do cangaço. Poxa, mas antes dele entrar no cangaço, como ele era? Aí tinha tal, mas ele nasceu ontem. Aí já veio o 4º programa. E aí aquele cara que assistiu... É uma série mesmo, né? Só que eu sempre faço o contrário. O pessoal reclama, deve ser do nascimento, a morte. Não, eu faço da morte logo, porque é o que chama a primeira impressão. A morte vai sempre chamar mais atenção. A morte de Lampião vai sempre chamar mais atenção que o nascimento de Lampião. Então assim, aí o cara assiste a morte e vai querer assistir o resto. Então assim, eu comecei a criar. Só que no começo, quando o programa ele começou a crescer, as pessoas começaram a me cobrar para apenas fazer programas sobre Lampião e Maria Bonita. Porque eram os mais conhecidos. É muito restrito, né? Aí eu fiz, não. Perde a oportunidade de conhecer. O canal ele tá crescendo tanto que hoje em dia eu coloco programas que não tem nada a ver com cangaço, mas tem a ver com o Nordeste. Por exemplo, nós fomos até um local que é fronteira entre Pernambuco e Paraíba, que é a Pedra do Reino, inclusive foi palco do primeiro livro de Ariano Suassuna, o Romance da Pedra do Reino. E nós fomos até lá e não tem nada a ver com cangaço, que é um lugar místico. Ariano Suassuna, por tabela, tem uma Alta Compadecida, que tem o Severino do Aracaju e tal, que é onde nós estamos aqui. E o que é que acontece? Pô, foi uma explosão. E eu não vi um único comentário. Pô, cara, por que que... Foi praticamente o primeiro programa que eu coloquei que era fora do eixo do cangaço, assim, que fez sucesso. E não vi uma pessoa, tinha 1.500 comentários lá, e não tinha um só dizendo: pô, cara, tá traindo a gente, cadê os cangaceiros? Não, muito pelo contrário. Cara, parabéns. Foi uma abertura pra olharem pro Nordeste, né? E outro, agora é que o bicho pega. Porque assim, a minha função, tudo bem que é o Nordeste, aí nós já estamos começando a entrar nas guerrilhas nordestinas do século XVIII, nós estamos indo pro Maranhão estudar balaiada lá, que nós falamos do balaio. Sim. Né, que a gente conversa muito. Temos uns projetos aí, a gente não vai nesse momento. Depois outra entrevista, outra entrevista, falar dos projetos. Projetos aqui entre... Porque a gente, feliz quem tem projeto, pode não dar certo, mas o bom é pensar. E aí, no caso, nós estamos indo pro Maranhão estudar balaiada. Cara, eu tenho certeza que quando eu coloco, não é cangaço, mas alguns historiadores, eles definem que ali é a origem do cangaço, que foi a primeira grande revolta popular contra o sistema, que tiveram que chamar até o Duque de Caxias para ir lá para acabar mesmo, torar as pernas de todo mundo lá. Então assim, eu tenho certeza que na hora que esse programa for ao ar, estoura. Eu estou pensando no final do ano, ou no meio do ano que vem, para Paris, estudar 4 coisas. Um bandoleiro que teve lá, que causa o fascínio francês pelo cangaço, que é o Louis Mandrin. Estudar a quadrilha junina, que inclusive é da herança francesa, que ainda aquelas danças de salão com aqueles vestidos rodados e tal, a quadrilha. A guilhotina, e no Museu da Guilhotina, que é o ato de cortar as cabeças, que tem tudo a ver. E também lá na sede do Paris Soir, que era o jornal que mais difundia o cangaço na Europa na década de 20 e 30. Que bacana. Então assim, são 4 programas gravados lá que eu tenho certeza que o pessoal vai amar pra ver aquilo ali. O conteúdo é muito bom. Mas eu tô começando a trazer, por exemplo, semana passada tem 15 dias, no outro domingo, esse domingo fez 8 dias, eu descobri, Nininho e um amigo nosso, amigo Tito, ele chegou e disse: olha, vamos fazer uma festa junina
do tempo antigo, com quebra-pote, com corrida de saco, com um pau de sebo. E aí ele disse, cara, você vai... Eu não só vou, como eu vou pra gravar, que eu quero mostrar ao Brasil que nossas tradições ainda existem. É tanto que o pessoal tudo comentando lá. Aí o pessoal tudo comentando faz... Ei, pra que esse povo fica se pendurando num pau aí, num pau de sebo? Por que que quebra... Por que que bota um negócio de quebra-pote? Aí eu fui ensinar, eu fui explicar... por exemplo, a origem da brincadeira? A origem da brincadeira, do quebra-pote, que é uma brincadeira mexicana, que eles colocam um burrinho lá, não sei, é pinhata, um negócio assim que não é pinhata? Pronto, Natália já disse que é pinhata. E eles vendavam mesmo o menino ali na festinha pendurado, ele quebrava, as crianças pegavam o doce. Então, os mexicanos, os espanhóis também na Espanha tem, tal, eles trouxeram o costume para cá, pro Brasil. Mas aqui, como não ia fazer um bezerrinho, um boneco lá, botava um pote mesmo, cheio de doce. Tinha, né? E tinha um mito do gato que botava dentro e depois quando quebrava, quem pegava o gato ganhava dinheiro. Ou seja, cara, isso tá vivo. Eu vi gente, marmanjo, dizendo, Roberto, eu tô com os olhos cheios de lágrimas, vendo isso que você tá trazendo para nós. E tem muita gente nordestina que sai daqui e vai morar fora e perde esse o link, acesso, né? E aí quando vê um vídeo desse, realmente se emociona, pô. Eu mesmo, porque a última vez que eu tinha visto um quebra-pote foi na minha adolescência. E acompanhar os meninos ali gritando, e venha pra cá, e o menino foi, e agora, e pá, na moita, e todo mundo começa a dar risada. Você vê aquilo na hora que quebra o pote, é tanto que tiveram algumas pessoas do sul, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, não conhecia essa brincadeira, mas... esses meninos não têm dinheiro não pra comprar esses doces que correram tudo pra pegar no chão. Aí eu falei, velho, mas... Brincadeira é melhor que o doce. Não é o doce. É tanto que ninguém sai triste. Teve gente lá que saiu sem pegar um único doce e saiu feliz, só pelo fato de estar se empurrando, gritando, correndo, tomando doce. É o pagamento da... E então, aí o canal, por exemplo, é isso que, por exemplo, ele começa ali com as curiosidades de verdade ou mentira, ele dá com o cangaço, aí depois ele dá aquela respirada, sem perder a essência do verdade ou mentira, que é a busca da verdade e a mentira ali dentro do cangaço. Ele entra para a questão do cangaço e dá aquela respirada. Aí dentro ainda do cangaço, com o Nordeste de um modo geral, e aí nós já estamos começando a entrar, que nós já entramos na pistolagem, que é um tema fantástico, e aí agora a gente já dá essa respirada com as guerrilhas. Que eu já dei uma pincelada com a Guerra de Canudos. Maravilha. Aí eu já vou partir pra balaiada, pra cabanagem, partir para as guerras indígenas em Pernambuco, eu já estou pesquisando. A primeira guerra que teve no Brasil foi em Pernambuco, dos índios contra os senhores de engenho, no século XVI, que os índios tocaram fogo nos engenhos todos. Né? E aí mandaram trazer os escravos africanos, tal, para combater com os índios escravos. Ao invés de ajudar o senhor de engenho, se reuniram e se juntaram contra o senhor de engenho, criaram os quilombos, os vários quilombos que tiveram no... Né? Então, é justamente isso. Eu quero isso. Porque o canal, o Cangaço na Literatura, recebe esse nome, mas ele é a voz que muitas vezes o Nordeste não tem. É a voz que o Nordeste não tem. É presunçoso? É, porque o Nordeste é grande. Eu rodo o Nordeste todo, de cabo a rabo, de ponta a ponta, e eu sei o quanto o Nordeste é grande. Agora, eu te digo uma coisa, o Nordeste é grande, mas é muito pouco divulgado. Como ele deveria ser. É tanto que às vezes você vê uma matéria sendo passada em rede nacional, pô, tanta coisa bonita, tanta coisa boa que tem aqui, só passa coisa boa quando é pago. Quando é de graça é pra mostrar sertanejo comendo calango, é sertanejo comendo palma, é passando fome, é faltando água, é o gado morrendo. Essa é a visão que tem, né? E eu juro. Como existe mesmo essa visão. Às vezes a gente conhece pessoas de fora que chega aqui, eu não sabia que era desenvolvido. Não é? Como assim? Como assim? Cara, a gente chega na cidade, tem uma cidade aqui no interior que ela é assim, é espetacular, que você vem andando assim no meio do nada, é só pedra, só pedra, só pedra. Quando você vê, você destapa assim numa cidade que é quase como se fosse um Aracaju, por exemplo, Campina Grande. Que é no interiorão. Aí depois você volta, você vai passando, você passa em uma cidade como Caruaru, que é um monstro. Aí você vê e chega em outra cidade como Mossoró. Você chega em Mossoró mesmo, quando você olha para aqueles prédios lá, aquele rio, no meio, aqueles balneários de águas termais, você diz assim,
Aí tu traz a galera do sul pra passear aqui, quando eles veem, em Itabaiana mesmo, tem gente que chega em Itabaiana e fica, caramba, é isso tudo, essa cidade toda, entendeu? Assim, que quando você pensa e fala em Itabaiana, você pensa que só tem coisa ruim, não é? Porque a mídia, ela só se preocupa, por exemplo, acontece 50 coisas boas em Itabaiana. Tem um lançamento de um livro meu, tem um evento literário, tem um show de rock, tem isso, tem uma coisa. Mas ninguém se interessa em ir lá fazer uma cobertura, mas mate um. Como você mesmo falou, né? A coisa ruim é o que chama atenção. E aí eles vendem só isso, né? Vende. Tudo bem que chama atenção, beleza, que é natural. Mas não existe só isso, né? Não. Então tem que aproveitar o que tem de bom mesmo, divulgar. Sergipe tem coisa boa, Nordeste tem coisa boa, Brasil tem coisa boa e tem que aproveitar isso. E o seu canal é uma ferramenta que divulga isso. Eu ia falar isso, tem... E precisa. E outra, inspirado em uma coisa, existe um canal, o maior canal hoje do YouTube do mundo ainda é o PewDiePie. É um cara lá, ele é muito parecido com o próprio... É uma mistura de Whindersson Nunes com Você Sabia aqui do Brasil, e o cara é um fenômeno na internet, próximo de 100 milhões de inscritos, 100 milhões de inscritos. É um fenômeno, o cara. Só que existe um canal indiano, pô, na Índia tem gente pra caramba. Tem um canal indiano, que eu esqueço do nome aí. Você sabe o nome, Nathalie, do canal indiano? Não, pesquisa aí. O maior canal indiano. Esse canal indiano, ele tava passando dele e voltando. E esse canal, pelo fato dele ter passado por alguns dias o PewDiePie, me inspirou a dar um passo a mais nos meus projetos. Porque esse canal é do Bollywood. Já ouviu falar em Bollywood? Não. Tem Hollywood nos Estados Unidos. Bollywood é a empresa cinematográfica não é a mais rentável, mas a mais produtiva do mundo. A que mais produz do mundo, que é da Índia. Produz mais filme que os Estados Unidos, a Índia. E a Bollywood me inspirou para uma próxima fase do Cangaço na Literatura, que vai ser produzir séries e filmes. Com atuação mesmo? Com atores, contratar atores, inclusive amadores, contratar atores amigos mesmo aí, que já estão no mercado, a gente tá fazendo pontes aí com atores já conceituados de TVs como a própria Rede Globo mesmo, atores conceituados, músicos conceituados. Quero mandar um abraço pro Danilo Caymmi, que nos recebeu de forma fantástica e tá abrindo muitas portas pra gente, assim, e... T-Series. Eles fazem T-Series, é o T-Series. Aí o que é que acontece? Eles me inspiraram justamente a fazer isso, porque eles tiveram essa ideia. Por exemplo, lá o povo assiste muito TV, então YouTube assiste muito, mas muito. Então eles começaram a produzir séries para o YouTube, filmes, longas-metragens, clipes musicais. Então você entra no site deles, claro, tem tudo. Eles produziram, na verdade eles entenderam que dá para fazer uma TV no YouTube, com filmes exclusivos e tal. E aquilo ali me deu uma ideia. Caramba, eu tenho drone, tenho Osmo, que ajuda muito, tenho câmera DSLR, tenho bons amigos, como o Nininho mesmo, que filma de forma fantástica. Tá desenvolvendo técnica, tenho amigos que têm técnica, tem equipamentos. Moro no Nordeste, num lugar que chove muito pouco, que para locações é maravilhoso, para isso é ruim pro sertão, mas é muito bom para locações, para você passar uma semana gravando sem cair uma gota de água, porque inclusive tem uma cidade chamada Cabaceiras, na Paraíba, que é chamada Hollywood brasileira. É a Hollywood nordestina, tem até uma placa lá, Hollywood nordestina. É Hollywood com R. Com R! E lá foi onde foi gravado o Alto da Compadecida, onde foi gravado lá e tudo. Então assim, a Hollywood nordestina, ela é maravilhosa. E pensando naquilo aí, eu fui pegar essa inspiração também lá. Tem um museu do audiovisual aí, que tem lá vários filmes que foram gravados lá, Canta Maria, aquela novela onde nascem os fortes da Globo, tal, aquela coisa. Legal, velho. Aí nós fomos lá para tentar essa inspiração. Quanta coisa boa. E naquele momento ali, eu entendi que o Cangaço na Literatura, ele vai continuar voltando como Verdade ou Mentira,
ainda como o cangaço na literatura, buscando a cultura nordestina, as guerrilhas, os personagens históricos de Zumbi dos Palmares, que eu quero fazer um programa sobre Zumbi dos Palmares, que é incrível a história dele. E aí o nosso grande passo, que não está demorando, que nós já estamos fazendo, já estamos produzindo curtas. Já estamos produzindo curtas com atuação. Já tem vários curtas. Prazo para liberação desses? Não, já estão no canal. Já estão no canal. Já estão no canal, eu já estou produzindo curtas. E aí nós vamos começar a produzir mesmo filmes, mas aí já vai ser uma outra etapa. Que o YouTube está começando a liberar uma inscrição que você paga. O que é interessante. Quando eu chegar a 100 mil inscritos, ele libera uma função que eu posso colocar, por exemplo, eu posso produzir um filme desse, sei lá, vou ter um custo, sei lá, 10 mil reais desse filme. Aí eu produzo o filme todo bonitinho e eu consigo colocar lá no meu canal, mas só assiste e tem exclusividade para quem pagar. Paga, sei lá, 5 reais por mês. Coisa boba mesmo. Pro canal. Para o canal. Pro YouTube. Não, pro YouTube não, é pro canal mesmo. Eu posso fazer isso. Aí, quer dizer, eu quero assistir o filme. Aí, olha lá, 1.000 pessoas têm interesse lá, 2.000 pessoas têm interesse. Aí paga 5 reais para assistir, é tipo uma espécie de locação. Você pode assistir quantas vezes você quiser, depois que você pagar lá. E aí o que é que acontece? É R$4,99 o aluguel, por exemplo. Você chama lá e fica aberto, você tem um códigozinho que você recebe. E aí 2.000 pessoas que assistirem aquilo ali, já tá pago o filme. É verdade. E aí se mais 2.000 pessoas, aí junta mais 10 mil. Aí esses 10 mil vai fazer o quê? Produzir outro. Sim. Aí pago todo mundo, compra um equipamento melhor, compra uma lente melhor. Retroalimentando, né? Vai retroalimentando. Aí o dinheirinho que for extra, já coloca o combustível no carro, a gente já vai gravar programa de graça pra galera. E nesse programa de graça a gente anuncia que tem o programa pago, que não é a mesma coisa. Aí a gente faz um trailer do filme, joga lá no... Um conteúdo exclusivo pra quem assinar. Pra quem é assinante. Aí o pessoal, eu sei que vai ter uma crítica, quer dizer, agora quer cobrar. Não, esse vai ser uma sessão para isso. Você não paga Netflix, você não paga os outros. E aí, com o tempo, obviamente, a gente vai fazer como cinema. A gente vai fazer como cinema. Vai deixar 6 meses lá no pago, depois de 6 meses a gente solta de graça. Quem quiser... A gente faz isso. Aí o pessoal diz, não, eu vou esperar 6 meses. O pessoal não espera não. Espera não. Eu não esperaria. Se eu gosto, por exemplo, se você entender que fazendo aquilo ali, pagando 5 reais, que não é nada, pra assistir um filme que vai retroalimentar, que vai trazer, eu vou dizer, eu vou esperar 6 meses porque eu vou assistir de graça daqui a 6 meses por causa de 5 reais. Se você gosta realmente do canal e você entende que 5 reais vai ajudar, você vai ajudar. Eu ajudaria. Eu ajudaria se surgisse algo desse tipo. Se for conteúdo que é atrativo pra mim, não tem por que não, né? E outra, isso que eu tô falando pra você é exclusividade. Olha aí. Exclusividade. Furo de reportagem. Nininho, a gente tava conversando ontem, vai ter uma reunião, falei com o Nathalie também, vai ter uma reunião, vou fazer uma reunião lá em casa, uma aguinha da torneira e tal, e chamar o pessoal, os atores, o pessoal que vai trabalhar com a gente. Eu já tô com o primeiro roteiro da primeira série e um rapaz que inclusive é fantástico para fazer storyboard de Brasília, ele tá fazendo storyboard do roteiro e nós vamos gravar o primeiro projeto, o primeiro piloto. Que maravilha. E aí eu quero esse piloto, quem sabe vender para Quando tiver, você vai voltar pra aqui pra gente falar sobre esses projetos novos que estão chegando aí. Vai ter muita coisa. E é isso. Pô, Robério, então, velho, brigadão mesmo, do fundo do coração. Tem muita história. Imenso prazer de ter você aqui. Você é um parceiro das antigas. Foi das antigas agora. Esse bate-papo. Eu quero encerrar, ó, tá aqui ó, o livro Zé Baiano. E o pessoal diz que é um mantra que eu fico repetindo lá no canal. Quem quiser comprar o Zé Baiano, entre em contato pelo 79999695819. Vamos botar aí. Bota aí, ó. É o mesmo número do WhatsApp, você já conhece. Esse livro aqui é pra você. Eu vou assinar aqui, ó. Eu quero dedicatória, cara. Quero dedicatória aí. E foi muito trabalho produzir esse livro aqui. E tive muito medo porque é uma história delicadíssima. A história de Zé Baiano e da Lídia.
e muito delicada, e eu tive que amansar, eu não quis nem prefácio de ninguém para não destruir, o pessoal ia cair muito no meio comum, e eu disse, não, eu mesmo fiz o prefácio porque eu fui precavendo o pessoal só, gente. Para de dizer que o cara é o mais feio do cangaço só porque ele é preto. Ah, mas ele cometeu crimes. Ué, por que aquele outro cangaceiro, tu disse que ele é bonito, porque ele tem olhos azuis e é loiro e cometeu o mesmo crime do outro, e agora, pelo crime não. Então, eu tive que amansar o leitor para quando chegar a entrar na... Opa, que bom, ele não xingou o cangaceiro por causa dessa... Porque eu não quis partir para o senso comum, que 90% dos que escreveram sobre Zé Baiano, eles caíram nessa vala comum. E eu não deixei, tá assim. Que bom, então. Já é um diferencial, né? Na leitura. Foi difícil. Imagino que sim. Aproveitando também, já que eu estou recebendo presente, vou dar nosso presente, nosso último CD que a gente lançou. Resilience, pra você. Eu tenho. É bonito demais essa capa. Tá essa louco. capa foi de Marlon, também de Itabaiana, ele, né? Marlon Delano. Marlon Delano. Ele é... cineasta também, cara. Ele é nosso parceirão, ele fez 2 clipes com a gente, fez capas de CD, de EP, e aí é isso. Marlon é fantástico. Teu som pega, Nininho? CD? Já vai ouvindo aí. Já vai ouvindo. Valeu, irmão. Valeu, brigadão.